Falando desse assunto, já que você tocou nele, a recuperação judicial. Nós estamos aí. Vou dar até um pouco do meu ponto de vista aqui, Marco. É uma ferramenta que ela vem para auxiliar, né, o produtor rural endividado, né? Ou, na verdade, é uma ferramenta utilizada para todas as empresas que possam utilizar como uma maneira dele se tornar saudável no tempo e renegociar suas dívidas e evitar uma falência de uma empresa, né? E no agro, ela veio amadurecendo nos últimos anos e agora nós estamos vendo nos últimos anos, e principalmente esse ano, um aumento muito grande, significativo da recuperação judicial. Como que você vê isso? De forma benéfica para o produtor? É sinal do endividamento ter aumentado? Ou ainda é uma ferramenta que não está sendo utilizada como deveria, talvez pelo operador de direito? Então, primeiro você tem que entender o produtor, né? Ele não gosta de ter problema. Ele não quer ter ninguém cobrando. Ele sabe que quando ele tem alguma dificuldade, ou ele vem de um cenário de dificuldade de mais de uma safra, vai acontecer dele não conseguir honrar com todos os compromissos. E aí isso é a junção de uma série de fatores, né? E a RJ tem sido vendida como, eu vou pedir uma RJ, ninguém mais vai te ligar, né? Então eu já cansei assim de de executar alguns trabalhos, dizer, passe meu telefone, deixa todo mundo ligar, a gente vai conversar e vai começar a estruturar um plano, né? Se o produtor ele tem capacidade produtiva, ele tem uma relação proporcional daquilo que ficou para trás em razão de safras anteriores ou uma defasagem de preço, ou seja o que for, dentro de um prazo estimado, ele vai ser viável. Tanto que, se você pegar lá o manual do crédito rural, na verdade não tem prazo lá, né? Mas o mercado trabalha com prazo de 10 anos, algumas instituições até 12. Aquela ideia de eu preciso pagar em 30 anos é porque a conta dele já ultrapassou muitas vezes o que ele poderia. Aí, por alguma razão, ele se endividou mais do que deveria. Então, tipo assim, eu analiso antes o produtor, inclusive para ver se eu vou trabalhar ou não, porque se ele não for viável, não adianta. Ele é um caso de RJ, pode ser, ele vai falir. Porque se ele não alcança assim, aí você vai ter que ter uma série de fatores dentro de uma recuperação para trazer ele de volta para a vida como viável, né? Você pega um banco que opera crédito rural com recurso público, ele até pode conceder para o produtor uma vantagem, até pode, né? Mas não vai ser muito mais do que essa conta de fechar a proporcionalidade da área agricultável ou do negócio do cara, às vezes alguém tem armazém, tem alguma coisa, com o saldo devedor, né? Então, assim, eu não sei, eu sou, não é que eu sou contra, eu acho que a RJ ela deve ser aplicada de uma forma, pontualmente, de uma forma mais necessário fazer, não enquadra aquilo ali dentro do mercado comum, porque quando há uma quebra de safra, o mercado já espera. Sim. A inadimplência. Quando há uma defasagem de preço, um custo mais alto, e vai vir um problema também, né? Não vai fechar a conta, né? Hoje a conta é muito apertada. Então, principalmente o pessoal que planta com um volume maior também arrenda um pouco de área, né? Então, fica justa, né? Sim. E algumas pessoas, isso é perceptível quando você vai atender a pessoa, você vê, ele está devendo porque ele tomou o recurso para fazer outras coisas, ou para comprar mais terra, e achou que ia dar e não deu, né? Então tem que fazer conta, né? A gente ajuda a fazer essa conta para entender. Tem que ser viável. E a recuperação, eu acho que ela deve ser utilizada a última alternativa, né? Eu vejo assim, seria como para o pessoal do agro entender, né? Essa pergunta o pessoal faz sempre, será que eu tenho que pedir recuperação? Eu fico pensando assim, seria a mesma coisa que eu tá com problema na unha e cortar o braço. Exatamente. Eu não sei se concorda comigo. Concordo. Tipo, o mercado está mostrando isso, né? Exatamente. E não o mercado de agora, o mercado que já vem de alguns anos. A RJ, ela é fácil
num primeiro momento, porque você faz a propositura dela, você tranca os seus credores, mas depois a conta vai vir. Sim. Né? Então, para o advogado é bom, porque o cliente não fica ligando. No meu caso, meu telefone, nem sei quantos apps eu recebo por dia, que é credor e devedor, um preocupado e outro cobrando, né? Quando acontece aí o que aconteceu esse ano, né? De quebra de safra. E agora você tem que ter paciência para gerir. Entender, né, também como que você vai exatamente, porque se você balancear tiver isso, mais né? um ano ruim, todo mundo vai amargurar. Os prestadores de serviço, o produtor, o sistema financeiro vai ter que entender isso aí. Entendeu? Sim. Você entende, então, que teria algumas alternativas anteriores a uma recuperação judicial que daria... Muitas. Pode citar algumas para nós? Então, a primeira questão, antes de ver a questão da RJ, é porque eu estou devendo X. Não, primeiro você tem que entender a razão proporcional e que tipo de recurso é. Eu estou devendo muito recurso eu fiz investimento, eu fiz irrigação. Pô, geralmente isso aí está regulamentado, o alongamento, quando vem a crise, você vai lá, não precisa nem processo judicial, via de regra, né? O meu fornecedor eu tenho que sentar com ele, eu tenho que dividir isso de forma que eu consiga honrar em mais 1, 2, 3 safras, ou 5 safras que seja, dependendo do volume, né? Você tem que fazer essa análise financeira de viabilidade econômica da propriedade. E aí sim, eu estava te dizendo antes, se a nossa pré-análise a gente identificar que isso não é possível, eu também não vou estar lá. Porque ainda mais quando você vê que o recurso que era para fomentar isso aí, segurar possíveis problemas, ele foi desviado e o cara fica devendo fazenda, devendo outras coisas, né? Aí a conta não vai fechar, a não ser que ele tenha adquirido alguma coisa que vai complementar no volume dele produtivo, né? Aumenta custo também. Sim.